Oi, pessoal. Começando aqui mais uma conversa com os meus contatos, pessoal que eu conheço no LinkedIn. Estou aqui com o Victor Abdala Neto. Ele é um consultor empresarial, um treinador, e ele adaptou a filosofia do Karatê para as empresas. E é muito legal as postagens que ele faz, ele foca bastante nisso, e acho que a gente tem bastante para aprender com ele aqui. Valeu, Victor. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, e vamos bater um papo aí. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado, Guto. Valeu. E como começou sua história com o karatê? Você que não tem, dá para ver que não tem origens japonesas, você teve jeito que tem origens no algum lugar no árabe, no Oriente Médio, algo assim. Como que é essa história com o karatê? Bom, eu comecei no judô, né? Eu sou carioca, né? Uhum. Então logo aqui no Rio de Janeiro eu falo assim que o judô foi minha primeira lição de vida. Que a primeira coisa que você aprende a cair, né? E a gente tem que aprender a cair sem se machucar, levantar, apertar o nó da faixa, arrumar o kimono e continuar lutando. Então essa lição eu levei para o resto da minha vida. E aí depois, aos 10 anos de idade, eu me mudei para São Paulo e lá eu comecei a treinar karatê. E eu encontrei um mestre que ele me instigava a estudar a filosofia por trás das artes marciais, né? Que é a filosofia do Bushido, do guerreiro samurai. E então eram livros atrás de livros, filmes, e isso foi nos anos 80, né? Então ele me falava o nome de um livro, eu tinha que gravar no meio do treino, né? Eu não podia sair do treino para anotar o nome do livro, e depois eu tinha que ir de livraria em livraria procurando o livro, não eram livros fáceis de achar na época. E aí, quando eu comprava o livro, aí eu ia digerir aquele conteúdo, e aquilo foi fazendo parte de mim, né? Depois eu fui estudar esporte, minha formação é bacharelado em esporte, fiz o MBA em marketing, né? E quando você entra ali no os primeiros conceitos de marketing, que fala de conhecimento, habilidade, atitude, muita coisa eu linkava com as artes marciais, com toda aquela bagagem, né? E aí a vida foi me levando pelos caminhos da educação física, do esporte, e eu voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar com eventos esportivos, né? Então, em 2007, eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos. Em 2011, os Jogos Mundiais Militares, 2013, Copa das Federações, 2014, Copa do Mundo, 2016, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Em todos esses eventos, a pressão é enorme, né? E aí você tem que manter a calma para resolver o problema, e eu era um dos caras que conseguia manter a calma para resolver o problema. Uhum. E ao final dos eventos, ao final do dia, quando a gente fazia um encerramento, a gente fazia uma atividade, que era você olhar para a pessoa e falar uma característica. E muita gente apontava para mim e falava: o Victor é resiliente, o Victor é persistente, o Victor consegue resolver a situação, o Victor é calmo. Eu falava: cara, eu não sou tão assim, né? Mas aí eu fui ver que essa bagagem me diferenciava, ela vinha do tatame. Aí eu, tá bom, como que eu ensino isso? Como que eu transformo isso, como que eu transporto isso para outras pessoas? Isso pode ser útil para outras pessoas, foi útil para mim. E aí eu desenvolvi esse treinamento, né, que é o Bushido Empresarial, onde eu pego toda essa bagagem das artes marciais, a experiência com o esporte, com o marketing, e aí eu transformei nesse treinamento, uma palestra, um treinamento, né, que não é uma palestra comum, não é uma palestra onde todo mundo vai ficar sentado ouvindo, né? Eu convido todos a fazerem uma aula de karatê comigo enquanto eu transmito o conhecimento. Uhum. E você continua lutando? Uma vez lutador, não para mais, né? São 39 anos só de karatê. Ano Nossa. que vem vão fazer 40 anos. Uhum. Fora, na infância, o treinamento com judô. Uhum. Eu também, eu fiz judô aqui em Londrina, é uma região de muita influência Sim. japonesa, né? Tem muita colônia aqui, eu tenho muito primo japonês, tias minhas que casaram com o pessoal descendente de japonês, então assim, a cultura japonesa faz parte da nossa cultura. Eu fiz judô, eu fiz karatê, pouco tempo, né? Mas eu, assim como você, vi essa transição da cultura brasileira do judô para o jiu-jitsu, né? E eu vejo que parece que o jiu-jitsu
ele não dá tanto destaque para a honra, porque ele se distanciou muito do judô, e ele virou jiu-jitsu brasileiro, né? Ele é brasileiro, não é mais japonês, e ele se distanciou muito dessa questão dessas virtudes que as artes marciais japonesas dão muita ênfase, né? Você percebe isso também, que houve esse afastamento das artes marciais, das virtudes, da honra, da justiça, da lealdade, com essa destaque do jiu-jitsu nas últimas décadas aí? A essência é uma só, né? Todo o desenvolvimento veio dali. A criança japonesa, a primeira brincadeira que ela tem é sumô. Tipo, empurrar, desequilibrar a outra criança. Né? E ali, a continuação daquilo é o judô, a continuação do judô é o jiu-jitsu, aí volta em pé, aí você tem o soco, o chute, né, que é o karatê, você tem o aikido, que são as torções, né, e aí você entra com as armas, que pode ser a espada, pode ser a lança, pode ser um bastão, pode ser um arco, né, ou pode ser espada, bastão e arco em cima do cavalo. Né? Então, a sequência de ensinamento é mais ou menos essa, né, mas o fundamento é o mesmo. Né? Mas não só no jiu-jitsu, em todas as artes marciais. Quando você tira essa filosofia por trás, vira vale tudo. Né? E isso acontece com o judô, isso acontece com o karatê, aconteceu muito com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele ficou em evidência por causa do UFC e depois do MMA, né? As primeiras disputas ali da família Gracie. Né? Mas se você for buscar a essência ali do Carlos Gracie, ele tem todo o comportamento ensinado pelo Conde Koma, que foi quem primeiro ensinou os primeiros ali da família Gracie. Aí quando você entra na academia, quando as pessoas me perguntam, o que é, eu quero começar uma arte marcial, eu levo seu filho, entra na academia, observa o professor. Né? Todas as artes marciais, você vai ter bons e maus professores. Como você tem em qualquer profissão, você tem bons e maus profissionais. Né? Você tem bons e maus colaboradores. Né? Você tem que analisar mais as atitudes do que o que a pessoa fala. A pessoa pode ser boa de vender, ela pode ser boa. Não, vem cá, vem conhecer minha academia, vamos lá, eu te ajudo nisso e tal, não sei o quê, e aí vamos lá. Mas e aí, uma semana depois, um mês depois, qual é o comportamento daquela criança? É o que eu falo, eu tive a felicidade de encontrar um mestre que ele ficava de olho nas minhas notas do colégio. Tá? Tirou nota baixa, você não vai treinar semana que vem. Entendeu? Brigou na rua, você vai ficar sentado aqui, você não vai treinar. Entendeu? Então, ele exigia um bom comportamento dentro e fora da academia. Entendi. Disciplinador. E você adquiriu essa disciplina, incorporou bastante isso aí, pelo que eu percebi, né? Então, aí eu falo que eu sou mais japonês do que árabe, né? Eu brinco. O meu nome é Vitor Abdallah Neto, né? Não, com certeza. Você tendo essa cultura japonesa internalizada, né? E vivendo no Rio de Janeiro, né? A cidade com ícone do Brasil, do jeitinho brasileiro, né? Da malemolência, que é o oposto da cultura japonesa da disciplina. Como que você tem conseguido adaptar esse estilo carioca à disciplina e aos princípios do Bushido? Cara, princípios você aprende em casa, né? Então, vou atravessar fora da faixa. Cara, olha para tudo quanto é lado. Entendeu? Inclusive bicicleta, hoje em dia tem bicicleta elétrica vindo pela contramão, então você tem que olhar para tudo quanto é lado. Então, as regras existem para serem seguidas. Tá? Se você vai quebrar uma regra, você tem que estar consciente das consequências. Então, se você vai atravessar fora da faixa, você tem que estar ciente que está sujeito a causar um acidente ou você sofrer um acidente. Então, eu tento seguir as regras, mas pelos meus princípios
do que pela cultura onde eu estou inserido. Lógico, não sou perfeito, né? Já quebrei muita regra, né? Já fiz muita besteira, mas aprendi com os meus erros, aprendi com as coisas que eu fiz. Né? E posso falar que 99% das vezes não foi prejudicial a outras pessoas, foi mais prejudicial a mim. Então, eu acho que o mais importante é a gente aprender com os nossos erros. Né? E saber que a gente vai errar novamente, porque só não erra quem não se arrisca, né? Quem não... Então, na hora de escrever um texto, vai ter um erro? Cara, eu tento fazer várias revisões para não ter nenhum erro de português, nenhum erro de concordância. Acontece? Às vezes acontece. Paciência, vamos melhorar para a próxima. É bem o que eu estava conversando um pouquinho antes com você. Eu escrevo no Word. O Word ele já me ajuda com algumas correções, né? E aí, para facilitar, se eu jogo do Word direto para uma plataforma, ele coloca assim um espaço a mais. Aí eu tenho que copiar primeiro no WhatsApp, que aí ele elimina esses espaços extras, para depois copiar. Ou seja, eu vou aprendendo a contornar, mas coisas que não são prejudiciais a ninguém. E tento transmitir esses princípios e valores para minha filha. Com certeza, isso daí que é o mais complicado, né? Estão sempre observando e estão retendo mais os nossos erros do que os nossos acertos. Não, mas é o nosso legado. Eles são os nossos legados. Com certeza. Eu achei interessante você falar que o judô, a primeira coisa que aprende é a queda, né? E eu tenho um amigo judoca que ele tinha até um projeto nas escolas de ensinar as crianças a cair, né? De que como que isso era importante para a preservação física mesmo, né? Como que era uma coisa, um instinto que você adquiria, que você usava durante a vida toda, né? Você aprender a cair. E eu estou escrevendo um livro, chama o Livro de Ouro do Fracasso, né? Falar de fracasso é uma coisa que pouca gente quer falar porque ninguém quer ser associado a essa palavra, né? E eu tô falando, e fala, bom, fracasso é basicamente isso aí, né? É você cair e aprender a levantar, né? No seu treinamento, o que você fala, assim, sobre o fracasso, sobre as quedas? O que pode ser aprendido no... Olha, o Livro de Ouro da Liderança, aí, eu plagiei o nome. Você faz o inverso do... O inverso. Então, o que a filosofia Bushido ensina sobre a queda, sobre o fracasso, que você costuma passar aí para o pessoal? Para resumir uma palavra, né, todo mundo quer chegar à faixa preta, né? Mas muita gente não quer passar pelo processo. Né? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Né? Quando eu comecei a treinar, foi início de 83, né? A academia tinha lá seus 20, 30 alunos. Aí lançou o Karate Kid. Encheu a academia, encheu. O que meu mestre fez? Puxou o treino. Se entrou 30, ficaram 3. Né? Ou seja, entraram tantos alunos, 10% ficou. Que viu que não era aquele negócio de Hollywood, era para valer ali. Né? E aí passou 1 ano, 2 anos, aí veio o Grande Dragão Branco. De novo, a academia encheu. Né? E aí ele, de novo, só que aí ele... Eu falo que foi seleção natural, né? Aí ele botava lutinha. Então, a gente fazia a luta com os alunos novos, né? E aquele que queria mesmo, que via que o negócio tinha uma certa eficiência, ficava. E a maioria saiu. Então, é estranho você pagar uma academia para apanhar, né? Porque você vai apanhar. Só que eu tinha uma filosofia de que eu prefiro apanhar dentro da academia, que eu sei quem está me batendo e por que está me batendo e como está me batendo. Fora eu não sei quem é, não sei por quê. Né? E aprendi que eu primeiro apanhava, tomava o golpe, depois eu começava a bloquear esse golpe, depois eu começava a evitar, a esquivar esse golpe, né? Depois eu começava a evitar aquele golpe, depois eu começava a me posicionar de uma forma que o adversário ele vai entender que ele não adianta ele aplicar o golpe.
Né? Então, são fases de maturidade, né, de quem está numa arte marcial, que só vem com o tempo. Né? Nas palestras e também dando aula de karatê, né, muitos alunos falavam para mim, como que eu faço para ter uma faixa preta? Eu falo, cara, é fácil. Pega aqui, sai da academia, vira à direita, pega 2 quadras acima, mas tem uma loja ali de material esportivo, você pode entrar lá, você pode escolher a faixa que você quiser, a cor que você quiser, é só comprar. Hoje é mais fácil ainda. Vai na Amazon, bota lá, faixa preta. Aí você pode botar faixa preta de karatê, faixa preta de judô, faixa preta de qualquer coisa. Você compra, chega na sua casa, olha que facilidade. Você pode ter uma faixa preta. Todo mundo pode ter uma faixa preta. Agora, ser faixa preta, passar pelo processo, treinar. Então, eu sou um carioca morando em São Paulo. Várias férias eu vinha para o Rio, mas teve várias férias que eu ou ficava de recuperação e eu ficava em São Paulo. Né? E aí eu ia para academia. Então, quando muita gente estava viajando, eu estava lá treinando. Eu tive várias férias que eu tive aula particular com o meu mestre. E aí, quando os outros alunos chegavam de férias, corados, porque eu fui para o Guarujá, porque eu fui para Ubatuba, porque eu fui para os Estados Unidos, fui para não sei aonde, eu falava, porra, que legal, que demais. E você? Eu fiquei aqui, vamos lutar? Então, quando ele estava assim, todo fresquinho ali das férias, eu estava ali com sangue nos olhos para cobrir o cara de porrada, literalmente. Eu quero aplicar o que eu aprendi. Eu fiquei aqui quase um mês inteiro treinando sozinho, eu quero aplicar. E eu tive fases assim que eu evoluía muito. Amigos de colégio, não, vamos sair sexta-feira à noite. Eu, não, tem treino. Ele, depois do treino. Eu falei, não, cara, tem treino. O treino começa às 6 horas da tarde e vai até meia-noite. Os caras assim, como assim? Eu falei, tem um treino, vai ter um treino especial esse final de semana. Vamos viajar final de semana. Não, final de semana eu vou viajar com o pessoal da academia. O pessoal da academia, a gente vai treinar na praia. A gente pegava sábado de manhã, passava o dia na praia treinando, almoçava e final de tarde, depois de almoço, voltava para São Paulo. Né? A gente ia um sábado para um sítio, né? Treinava durante o dia, treinava à noite, né? E aí dormia, acordava cedo, treinava, voltava no final do dia. Né? Então, a gente fazia treino em escada, treino em rampa, treino na grama, treino na lama. A gente fazia treinos diversos. Quem está acostumado a treinar num lugar só, na rua você vai ter obstáculos no meio da rua. Então, o meu mestre ele tentava criar diversos ambientes. Né? Ele cercava um quadrilátero, amarrava faixa do lado como se fosse um ringue, botava todo mundo dentro do ringue, cada um por si. Só não vale soco no rosto. Então, a gente brincava, era tapão, para você aprender a se defender de tudo e de todos. Tipo briga de bar. Não, legal. Eu tô com meus 42 anos, né? Tenho sentido dificuldade de implementar novos hábitos, assim, né? De mudar, principalmente a questão da disciplina, de ter a disciplina, de mudar, de seguir firme nas coisas que eu me proponho, né? Eu me lembro sempre do ditado em inglês que fala que você não pode ensinar truque novo para cachorro velho, né? Eu falo, não, isso daí eu tô praticando o etarismo comigo mesmo, né? Tô me depreciando. E eu vejo que quem lutou, né? Quem fez luta e fez alguma atividade esportiva de alta disciplina, assim, desde criança, desde jovem, adquiriu isso muito melhor, né? Muito melhor. O esporte, principalmente o esporte individual, assim, né? O esporte que o cara tem que ele ou ninguém, né? Não tem ninguém para ajudar ele, desenvolve esse lado da disciplina muito mais, né? Você acha, assim, que mesmo com avançados anos, assim, eu, um pouco mais velho, consigo, assim, adquirir uma disciplina física para as coisas, e física geralmente é totalmente ligado com o psicológico também, né? Todo mundo que tem a disciplina física também tem a disciplina psicológica, né? Disciplina para estudo, disciplina para as coisas. Você acha que a idade pesa, assim? Você ter começado novo fez bastante diferença?
faz diferença porque você não tem essa consciência, né? Então você simplesmente vai e faz. Uhum. Eu tinha vezes assim que eu chegava machucado em casa e minha mãe falava, não, você não vai no próximo treino. Eu, tá bom, mãe. No dia seguinte eu estava lá no treino. Chegava de novo mancando, minha mãe, não, você não vai. Eu falei, tá bom, mãe. Então, aí no dia seguinte eu ia. Mas isso não sei se é meu ou se eu desenvolvi, né? Hoje eu vejo assim, se a gente tem um objetivo, né? Eu quero chegar à faixa preta, tá bom. Aí eu vou dividir em metas. Como que a gente divide metas hoje em dia? São as graduações, branca, amarela, laranja, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom, preta, né? De branca para amarela vai demorar de 6 meses a 1 ano. De amarela para vermelha vai demorar também de 6 meses a 1 ano. E aí vai. Eu sei que eu fiquei uns 2 anos na faixa roxa, uns 3 anos na faixa marrom, para o meu mestre virar para mim e falou, você vai fazer exame para preta. E eu falava, não, eu prefiro ser um marrom bom do que um preta ruim. Ele virou para mim e falou, eu falei que você vai fazer o exame, eu não falei que você vai passar. Aí eu fiquei mais um tempo treinando para fazer o exame. Aí eu passei no exame da academia, que foi 1h30, tá? De puxado mesmo, para depois de 3 anos fazer o exame na federação e na Confederação Brasileira de Karatê. Uhum. Então, quando eu fui fazer o exame de marrom para preta para a Confederação, eu já era 2, 3 anos de preta pelo meu mestre. Uhum. Então, aí quando a gente divide metas, então aí é o método SMART, né? Uma meta específica, mensurável, atingível, realizável, temporal, né? Pela sigla em inglês SMART, a gente alcança pequenos degraus, né? Mas é cansativo, né? Você tem que entender que é um processo, você tem que entender que vai doer, né? Você tem que entender que é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, é uma dedicação que você vai estar distante de amigos, de família, de filhos, entendeu? Mas que se você não perde aquele sentimento de por que eu comecei isso, né? Por que eu entrei numa academia para chegar na faixa preta, né? E aí depois que você chega numa faixa preta, né? Que depois que eu conquistei a faixa preta, o mestre tem a cerimônia, né? De entrega da faixa, o meu mestre virou para mim e falou, parabéns, você acabou de entrar na faculdade, é agora que você vai aprender o que é realmente o karatê. Tá? Então depois de 8, 9 anos de treino, que ele fala, pô, agora que eu vou começar, e realmente eu me desenvolvi muito mais a minha arte quando eu comecei a dar aula, porque eu era obrigado a me corrigir primeiro para depois corrigir os alunos. Então, e eu fazia muito treino na frente do espelho, porque eu aprendi que quando a gente se corrige, a gente entende o porquê que está sendo corrigido. Muitas vezes só uma outra pessoa falando entra e sai de um lado para o outro, né? Tem muito isso do espelho no karatê, né? O kata que chama os movimentos, sim, né? Sim. As sequências de movimento lá, né? Esse negócio, essa autoconsciência que ele promove, né? De você. É uma sintonia muito fina isso, né? Eu fico impressionado como que o cara tem que desenvolver uma sintonia fina para enxergar os seus próprios movimentos, seu corpo, assim, né? São muitos detalhes, Hoje fica mais fácil você filmar, né? Você filmar você lutando, você fazendo um treino técnico, né? Ou kata, para você se corrigir. Antes era só o mestre ou outras pessoas passando as informações. Hoje tem câmera acessível. Sobre o Bushido, queria que você explicasse exatamente o que é o Bushido, né? A filosofia dos samurais. Eu não assisti todos, assisti alguns episódios da Netflix, acho que é a Era dos Samurais. É sensacional. E é um negócio tão, assim, pesado psicologicamente. Você sente assim, meu, rasgar o peito, as tragédias que eles mostram ali, né? As coisas assim, meu, dá a impressão que a vida é meio descartável, assim, falou assim, como assim, né? Os caras
matam e se matam com uma facilidade muito grande. É outro tempo, eu sei que é outra cultura, é uma diferença muito grande para nós, né? Quais são os princípios do Bushido que são mais assim fáceis das pessoas entenderem assim e que realmente dá um contraste com a nossa cultura, assim? Olha, o principal princípio e valores deles é a coragem. Uhum. Né? Então, você pode botar coragem de ser valente? Não, não. Coragem de você levantar disposto durante o dia e falar, beleza, eu vou para o trabalho. Coragem de você sair da sua casa, pegar uma, duas condições, chegar no trabalho. Coragem de você chegar numa reunião e expor uma ideia. Coragem de você chegar na frente de uma plateia e expor um conceito, né? Uhum. Você precisa ter coragem, senão você sempre vai estar trabalhando nos bastidores, né? Ou você vai ser descartável, porque a maioria dos líderes são pessoas que tiveram coragem de expor suas ideias, coragem de melhorar sua comunicação, coragem de estudar determinado assunto para aplicar dentro da empresa, coragem de falar não para o chefe e falar, chefe, olha só, vamos fazer desse jeito, vamos arriscar, vamos tentar. Né? E aí, em algum momento, essa pessoa foi pensada ou angariou uma posição de destaque para liderar uma equipe. Né? Um líder corajoso não pode ser chamado, um líder medroso não pode ser chamado de líder, porque os líderes eles vão ser provados na época de crise. Tem um conceito assim, você, numa guerra, por exemplo, morreu o comandante da tropa, morreu o segundo, morreu o terceiro, quem é que assume? Então, às vezes, você vê um garoto lá de 18, 19 anos que ele vai liderar a tropa. Ele não é o líder, ele surgiu como líder naquela situação. Né? Até uma publicação que eu fiz há pouco tempo, o líder situacional. Naquela situação, ele liderou e conseguiu salvar meia dúzia. Né? Os líderes dele direto perderam o comando, perderam a vida, que seja. Né? Então, quando você tem uma situação, uma crise financeira, né, alguém tem que liderar. Ou a empresa quebra, ou o departamento ali se acaba, mas alguém vai ter que liderar naquela mudança. E pode ser que ele sirva naquele momento e seja descartado lá na frente. Uhum. Por exemplo, é um líder autoritário, mas que ele precisa, daquele momento, ele precisa impor a autoridade dele para que a empresa saia da situação. E isso já aconteceu em várias grandes empresas. Né? Eu não lembro agora de cabeça o nome da empresa, mas é a publicação que eu fiz há 2, 3 dias atrás. Né? Uhum. Então, a coragem, você precisa de coragem para manter a sua honra. Né? Então, você fala da honra samurai. A honra samurai é porque eles não pensavam neles. Eles pensavam no nome que eles carregavam, que geralmente é o nome do clã, o nome da família, né? Uhum. Ou da região onde eles estavam, ou do país. Então, a honra é muito maior, o comprometimento deles é muito maior do que o comprometimento próprio, o comprometimento com o clã, com a família, com a região, com o país. Então, por que o cara virou um kamikaze? Porque o que move ele é muito maior do que ele mesmo. Uhum. Então, você ter a coragem de ir para o campo de batalha, né, é a coragem que você tem para falar, chefe, eu discordo da sua posição né, Vai dar ruim. vai dar ruim, entendeu? E eu já tive situações assim, né? Eu trabalhava num lugar e que eu virei para minha chefe e falei, quem são nossos concorrentes? Ela falou A, B e C. Eu falei, cara, não concordo. As pessoas estão vindo procurar a gente, elas estão vindo de outros lugares. Então, eu entendo que nossos concorrentes são muito maiores. Né? Eu trabalhei numa academia de um hotel, né? E a gerente ela achava que os nossos concorrentes eram todas as academias de outros hotéis. E eu falava, não, tem gente saindo de uma academia pequena, média, grande e vindo para cá. Né? Então, são todas e quaisquer academias.
Uhum. Mas não é sempre que as pessoas... Eu digo assim, não era que eu estava batendo de frente e confrontando a liderança dela, é que eu estava expondo uma ideia. Né? Olha, eu enxergo que são mais do que apenas academias de hotel. Uhum. E fora outras situações Aham. também. Né? É, Mas eu. honra, coragem, lealdade. Né? A gente fala lealdade com quem está te dando oportunidade no emprego. Né? Ou Uhum. você vai ficar pulando de emprego em emprego. Né? Uhum. Antigamente a gente tinha aquele cara que entrava no Rogério Ceni, começou a jogar no São Paulo e passou a vida inteira jogando no São Paulo. Hoje em dia não, o cara começou lá com 16, 17, ele já pulou para o segundo time, 19 ele já foi para o terceiro, aí ele quer ir para a Europa, então, quer dizer, você não tem aquela identidade com quem te formou. Tá? Uhum. Você tem alguns jogadores que vão e depois retornam, Uhum. pela gratidão, né? Mas você tem, hoje em dia, os profissionais, eles vão pulando de emprego em emprego, e às vezes é só quem paga mais. Uhum. Não é aquele que te dá uma oportunidade de crescimento, te dá uma oportunidade de liderança, te dá uma oportunidade. Né? Então, honrar os compromissos. Ó, honrou, marcou o horário. Né? Você já estava falando para mim, lá 4 horas, 3h30 eu já estava aqui me preparando. Vamos começar antes? Vamos começar antes. Uhum. Entendeu? Então, você vai numa E, entrevista de emprego, chega atrasado, você já está falhando. e também a paciência, né? Você falou assim, pô, quantos anos para você conquistar uma faixa, né? Você mudar de faixa é 1 ano, mais ou menos, 6 meses a 1 ano. E quanto maior a faixa, mais demorado, né? Então, sei lá, para chegar na preta, deve ser perto de uns 10 anos por aí, né? 12 anos. E como que eu faço para ser faixa preta, né? Assim, pô, faz a mesma coisa durante 10 anos, sei lá, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, que você chega lá, né? E esse mediatismo de hoje em dia, né, da era do Wi-Fi, da conexão rápida e dos vídeos instantâneos aí, é muito difícil você mostrar para uma pessoa de 20 anos, né? Assim, não, segura a onda, é tudo mais devagar do que você imagina. As relações humanas não correm na mesma velocidade da internet, né? Você tem visto também essa dificuldade do pessoal de esperar, de ter paciência? Desistem muito fácil. Né? Muito fácil. Uhum. Desiste de ouvir um vídeo, né? Desistem de um relacionamento, desistem muito fácil, infelizmente. É muita a praticidade, né? A praticidade do WhatsApp, do vídeo, de ser muito instantâneo, né? Pô, o cara termina com a namorada por áudio de WhatsApp, né? Pô, cadê a honra desse cara, né? Não há problema em mudar de opinião, tá? Uhum. Mas contanto que você, olha, estuda realmente a opinião de um, estuda a opinião do outro e realmente muda de opinião. Não há problema de mudar de opinião, Uhum. mas que não seja uma mudança 180 graus. Por exemplo, eu recentemente lancei um e-book falando sobre Ikigai. Não sei se você conhece a expressão Ikigai, o conceito Uhum. Ikigai. Tá? Uhum. Ele fala sobre um propósito de vida, né? E ele determina 4 perguntas que te dão um norte. Né? Então, quando eu comecei a faculdade, meu norte, antes até de entrar na faculdade, então eu sempre pratiquei um esporte e pratiquei arte marcial. Né? Eu queria Uhum. trabalhar com o corpo humano. Né? Aí o que eu fiz, eu não fiz teste vocacional, fui fazer medicina. Né? E aí eu fiquei quase 1 ano na medicina, eu falei, não é isso que eu quero. Tá? Aí eu virei para o pessoal da República e falou, ó, tchau, tô indo embora. Os caras, você vai trancar a faculdade? Eu falei, não vou trancar, vou abandonar a faculdade. Você não vai voltar? Eu falei, não vou voltar. Aí voltei a fazer cursinho e fui para educação física. Porque eu sabia que era corpo humano, só não sabia se era por dentro ou por fora. Uhum. Tá? Então, ou seja, fiz uma mudança drástica, né? De medicina para educação física, uma mudança drástica. Uhum. Mas aí você tem alguns parâmetros. Né? Então, eu queria trabalhar com esporte. Aí fui estudar o esporte e aí
trabalhei como professor de educação física, professor de musculação, né, professor de karatê, né, e aí falaram, pô, vem trabalhar com eventos. Aí fui para o mundo dos eventos. E nos eventos você tem aquele bichinho que quando ele te pica, você fala, cara, é uma adrenalina absurda. Então você vai lá e eu sou detalhista. Então a gente tinha que ver, ó, quantas toalhas precisa no vestiário tal dia. E aí você faz a logística para chegar a toalha, para sair a toalha, para chegar nova toalha, para sair nova toalha. Então é uma loucura de detalhes e que no meio do caminho, né, no meio da operação, deu um problema. E aí você vai resolver aquele problema da melhor forma possível que você tem. E aí eu me destacava pela calma para resolver o problema. Né? A calma externa, porque interna eu estou ali querendo matar fervendo, né? Lutando comigo mesmo para resolver a situação. Uhum. E aí eu falei, tá, e agora? Deixa eu desenvolver o meu evento. Então, ou seja, eu tenho aquele meu propósito, que eu fiz um ajuste lá durante a faculdade, que eu fiz um ajuste no começo da carreira, eu fiz um ajuste tal, mas é um propósito único, né, que me trouxe nesse propósito de ensinar essa bagagem, né, de transformar essa bagagem em algo que as pessoas possam aprender com essa experiência, né, com esse conteúdo. Não, legal. O Ikigai é aquela... eu já vi aquele gráfico, né? Onde é aquele ponto de confluência do que você é bom, do que você sabe fazer, do que você gosta de fazer, do que dá retorno financeiro, do que te sustenta, não sei. Se você quiser explicar rapidinho o que é, eu acho que é uma coisa interessante. A primeira pergunta é o que você ama fazer. Uhum. Que é aquele conceito, encontre alguma coisa que você ame fazer, com que você ame trabalhar, você não vai precisar trabalhar mais. Você vai continuar trabalhando, né? Só que você vai continuar trabalhando com aquilo que você ama. Né? Então, você vai se dedicar mais. Por exemplo, quando me perguntam, eu quero fazer balé. Tá, você gosta de dança? Você tem que amar balé. Né? Porque é um sacrifício fazer balé, é um sacrifício aprender polo aquático. Tá? Todo o esporte ele vai ter a sua dedicação. Você tem que amar aquilo. Se você não amar aquilo, você vai desistir. Né? Então, você tem que amar aquilo que você deseja fazer. Se é escrever, se é uma língua estrangeira, se é tocar violão, você tem que amar aquilo, né? Porque você vai encontrar perrengue no meio do caminho. Né? E aí, no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo, você desistir, já era. Você perdeu um tempo ali, uma energia com alguma coisa que não era aquilo que você realmente amava fazer. Então, a primeira pergunta é essa: o que você ama fazer? Aí você vai para a segunda pergunta: o que você é bom em fazer? Ou seja, não adianta você só gostar de futebol, você tem que ser bom ou em jogar, ou em ser técnico, ou em administrar o futebol. Você tem que ser bom naquilo. O que você pode ser pago para fazer. Né? Porque às vezes você ama fazer uma coisa, você é bom em fazer uma coisa, mas aquilo ninguém quer. Né? Então, você precisa ter uma clientela. Então, por exemplo, a gente utiliza as redes sociais para encontrar essas pessoas. E o que o mundo precisa que você faça, que é alguma coisa que você possa fazer além do seu círculo de amigos, dos seus contatos, da sua sociedade, alguma coisa que você possa atingir uma quantidade maior de pessoas, deixar deixar um legado, deixar alguma coisa que seja útil para os outros. Entendi. Então, a minha intenção de deixar as coisas por escrito é pensando na minha filha, pensando numa geração abaixo de mim e outras que virão depois. Deixar bem legal. os ensinamentos por escrito. Você assistiu o da Netflix dos 100 anos lá, do Como Viver 100 Eu anos? assisti o primeiro capítulo, que ele fala do Ikigai, mas eu tô devendo para ver os outros. Eu também. Eu acho que eu também só assisti o primeiro, não lembro se eu assisti o segundo também. E ele fala disso, né, dos princípios do japonês para viver bastante na ilha de Okinawa, né? Sim, sim.
E o Karatê é de Okinawa. Ah, é de Okinawa? Lá eles tinham Okinawa T, né, que aí teve influência do que veio, né? O comércio era muito grande entre Índia, China, Japão. Então, as artes marciais nasceram na Índia, se desenvolveram na China, e aí se encontraram com outra arte marcial que se desenvolveu no Japão. Então, tem um pouco de uma mistura, né, das três culturas. Tanto que o Bushido ele é influenciado pelo budismo, confucionismo e shintoísmo, né? São três filosofias religiosas que compõem o Bushido, né? E aí você tem esse comprometimento com as normas que vem do confucionismo, né? Do shintoísmo é a obediência aos antepassados, né? Ou seja, aquilo que é maior do que você, aos antepassados, ao seu país, né? E o budismo, aquela impermanência, de que você é um guerreiro que vai cumprir uma missão, você vai voltar numa casta de guerreiro. Né? Então, aí essa fusão que gerou o Bushido, né? que é o caminho do guerreiro, a tradução caminho do guerreiro. E se você puder recomendar alguma literatura ou algum vídeo, algum filme, alguma coisa assim, o que você recomendaria para quem quiser se aprofundar? Se aprofundar não, se introduzir nessa matéria. Olha, eu aprendo mais na prática do que na leitura. Eu não estou com ele aqui, tá? Mas tem o livro Bushido, não vou lembrar agora o nome do autor. Uma trajetória que eu fiz foi o primeiro livro que eu lembro. O famoso aqui, que o primeiro que aponta aqui é Bushido, Alma de Samurai, livro por Nitobe Inazo. Isso, é um clássico. Ele é um clássico. Esse é o primeiro que aponta aqui. O Hagakure, é H-A. Hagakure do Yamamoto Tsunetomo. Isso. O que o Hagakure fala? Ele fala trechos de situações. O guerreiro tal se confrontou com uma situação dessa e ele saiu dessa situação de tal jeito. Esse foi um jeito honroso de resolver a situação. Então, o aprendizado baseado em problemas. Isso, são pequenos trechos, né, que você não precisa ler na sequência, né, você pode abrir e folhear. São pequenos trechos de situações e falou, ele honrou a família, ele honrou o clã, ele agiu da forma que um samurai deveria agir. Né? Legal, Hagakure. Hagakure, ele é muito interessante. Entendi. Então, quando falam para aprender um pouco, né, eu direciono sempre para o judô. Tá? Porque o judô ele é a base, né, porque é mais difícil de você se machucar no judô, né, por ser só uma projeção, você pega o seu adversário, você projeta e mobiliza. Né? O jiu-jitsu é uma sequência, você imobiliza, você dá uma chave de braço, você dá uma chave de pescoço. O karatê você já tem um impacto, né, de chute, de soco, do bloqueio. Né? O aikido ele tem as torções, mas são algumas torções controladas. Você perder um pouquinho do jeito, você também pode machucar o adversário. Né? A espada, hoje em dia, utiliza a espada de madeira, mas com a proteção. Também é interessante. Mas o mais importante é você olhar para o professor, né, e entender se tem a filosofia por trás da arte marcial. Né? Entendi. Porque quando não tem essa filosofia, vira pancadaria. Vira um vale tudo. Porque o monstro precisa ter controle, né? Diz que todo homem precisa ser um monstro
e precisa saber se controlar, né? Se você não é um monstro, se você é um coelhinho, alguém vai precisar te defender. Você é uma pessoa que precisa do outro para se defender, né? Porque você pegar de adolescência, você quer brincar, e aí essa brincadeira acaba virando uma briga, e você às vezes passa do limite, então esse controle ele precisa ser tá internalizado. Uhum. Então, mesmo numa reunião, um tom de voz mais elevado, você já acaba com toda a solução que poderia ser realizada. Então, você ter esse controle das suas ações, ou seja, tem coisas que a gente não controla, mas o que a gente controla, a gente tem que é a nossa responsabilidade. Entendi. E para a gente terminar, quais são os produtos que você tem aí no seu treinamento, palestra, como que é o que você tem para quem está assistindo conhecer? Para o mundo corporativo, são as palestras e treinamentos. Né? Uhum. Então, fazendo um spoiler, eu vou de kimono, tá? E não deixo ninguém sentado. Tá? Vai levantar e vai treinar comigo. Eu vou passar os conceitos, né? Mas muitos conceitos vão ser passados na prática, tá? Porque eu entendo que as pessoas absorvem mais as informações quando elas passam por essa experiência. Nem todo mundo teve a coragem ou a oportunidade de entrar numa academia, né, e fazer uma primeira aula, né, e experimentar um pouco da cultura, né, e aí ter uma performance ao final. Né? Então, eu vou levando os conhecimentos de uma forma que, no final, você vai se colocar à prova, se você aprendeu ou não aprendeu. Então, as palestras vão ali de 45 minutos até 3 horas, palestras e treinamentos, né, até 3 horas. Né, e conforme o briefing, eu vou acrescentando mais elementos dentro e mais experiências dentro do treinamento. Né. Entendi. Para os líderes e empreendedores, eu tenho a mentoria. Né. Aí são 12 semanas que eu entro em contato, então eu faço uma construção de um plano de batalha. Tá? Então, digamos, eu quero mudar de emprego. Tá bom, então vamos passar por essas 12 etapas para você conquistar um novo emprego, ou para você se preparar para entrar num campo de batalha. Né? E aí tem os e-books. Né? Eu lancei o primeiro e-book, o segundo já está pronto, próximo do lançamento. Né? Então, o primeiro falando do Ikigai, o segundo do Bushido, né? Princípios e Valores do Bushido, e aí o livro em si, livro físico, ele ainda está em construção, mas aí seria buscar a essência do treinamento, né? A essência da palestra colocada dentro de um livro. Legal. Legal, bom saber aí, achei muito interessante, até que você falar de kimono, eu trabalho com oratório, essas coisas, e chama de adereço, né, alguma coisa diferente que você traz, assim, é impressionante, uma coisa simples, às vezes, torna um negócio inesquecível, sabe? Se as pessoas têm treinamento na empresa lá, todo mês, como que foi o treinamento lá com o seu José da Silva lá? Ele veio aqui, né? Eu lembro que ele veio, eu não lembro direito do que se trata. Mas tenho certeza que se falar assim do Vitor, aquele que veio de kimono, não, o cara vai lembrar na hora, né? É muito importante isso de você ter algo visual para a pessoa se lembrar daquilo, faz muita diferença, assim. E gostei muito. Eu vou de kimono, aí já entregando um pouquinho do jogo. Eu vou de kimono e eu falo, olha, eu quero que vocês venham aqui me dar um soco. Como eu não conheço vocês não vão socar em mim, vocês vão socar num anteparo. Tá? Então eu levo lá o material para o pessoal socar, e o pessoal vem sem técnica nenhuma, rindo, brincando, tal, não sei o quê. Beleza. Na construção, eu ensino a importância de ter um conhecimento, que é a técnica, no caso ali, né? O autoconhecimento. No caso do karatê, eu não utilizo nenhuma arma. Né? Então, a arma é o meu corpo. Então, é o conhecimento dos movimentos, é o autoconhecimento. E eu preciso treinar. Né? Então, eu boto a galera para treinar. Eu ensino a como socar. Treina.
Aí vou falar de estratégias de luta, né? Então, você ter a distância, ter a postura, você ter a concentração, né? Você está preparado para aquilo, né? Só que, às vezes, o seu adversário, ou o ambiente de negócios muda, ou o seu adversário é diferente, você tem que ter se adaptar. Uhum. E o principal de tudo que é você ter a atitude guerreira, você ter aquela ferocidade de buscar o resultado, de vencer, de falar, cara, eu quero conseguir a faixa preta, eu vou passar pelo processo e eu vou me dedicar nisso para terminar a faculdade, ou eu vou me dedicar ao estudo para passar no concurso público, eu vou me dedicar a estudar aquela empresa para conseguir aquele emprego, eu vou passar pelo processo e eu vou até o final. Uhum. E aí, no final, eu vou de novo, venham aqui me dar um soco. Então, a pessoa já vai com a distância correta, com a postura, com a técnica correta, com o foco direcionado, e ela dá o melhor soco dela. Né? Uhum. Só que os desafios mudam. Né? E aí, voluntariamente, eu levo uma madeira. Tá, quem quer vir aqui quebrar a madeira? Uhum. Então, na construção da palestra, na construção do treinamento, você saiu do zero, né? E você vai chegar ali no 100, 120 do que você aprendeu, do que você se dedicou. Né? Você Uhum. vai passar pelas 5 etapas para conseguir aquele resultado. Conseguiu Uhum. aquele resultado, quebrou a madeira, show, maravilha. Eu ensinei uma técnica, eu ensinei uma ferramenta. O que você faz com a sua ferramenta? Qual é a Uhum. sua ferramenta? A sua ferramenta é oratória? Sua ferramenta é um violão? Sua ferramenta é uma planilha Excel? Sua ferramenta é edição de vídeo? Sua ferramenta é fazer apresentação? Qual é a sua ferramenta? Você vai Uhum. ter essas 5 etapas para você ter uma performance melhor. Muito Então, bom. Não, legal. E quem quiser te encontrar, onde que te acha? pode buscar pelo meu nome completo, Victor Abdala Neto, aí tanto no LinkedIn, Facebook, Instagram, e aí eu tenho o meu Linktree que direciona para as outras redes sociais, Todos os contatos. principalmente LinkedIn, Instagram, Facebook. Uhum. Legal. Bom, valeu, Vitor. Brigadão aí pela atenção, pelos minutos que você dispôs aí para conversar com a gente. Gostei muito de conhecer mais a filosofia Bushido e tenho certeza que esse treinamento é legal, cara. Fiquei com vontade de Show. participar até. Show. Vamos levar para Londrina. Vamos lá. Legal. Valeu. Brigadão aí pela participação, viu? Muito obrigado, Guto. Valeu, obrigado, Valeu. abraço. Tchau, Até, tchau. tchau.